Olá, gente! Vamos começar nossa live aqui com Viana. Viana é uma pessoa super especial. Vai falar sobre o setor elétrico, sobre mudança, sobre cultura, sobre gestão e principalmente sobre mindset do consumidor. Bora lá? Deu uma caidinha aqui de energia e já estamos voltando com Viana. Puxando Viana aqui novamente. Eita! Um pouquinho. Alexandre Viana. Agora Aê! voltou. Caiu! Ah, Caiu! mas foi aí, né? Não foi aqui não, né? Não sei por quê, mas enfim, vamos lá. Isso nunca acontece, mas só internet é internet. Mas eu estava Então, explicando um pouco da sua carreira, né? Que eu achei muito legal que você falou que você passou por toda uma jornada de viagens internacionais, países, culturas, né? Leilão, e agora você está aí empresariando, né? Toda uma história na Timos. E aí, você falou, né? E aí a marca caiu. Se tem alguma coisa mais importante nessa questão. Super, Viana. As pessoas que vão estar te ouvindo aqui, a grande pergunta que fica é: qual é a grande lição que você aprendeu nessa jornada, né, de carreira, que você percebe que tem. Você foi para países, né, situações e culturas completamente diferentes, né? Mas eu percebo que o ser humano é muito igual, né? Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de humanização, né? E o que você aprendeu nessa jornada até agora de carreira? olha, coisas que eu aprendi, assim, que gosto de levar para a vida, né? Uma é nunca despreze os pequenos começos. Grandes coisas começam às vezes pequenas. Então, assim, às vezes você não dá muita bola para uma coisa ou para alguém. E isso é feio falar, mas nós, como seres humanos, muitas vezes cometemos essa falha de, às vezes, menosprezar alguém, não dar o valor devido às pessoas. E às vezes uma grande coisa pode acontecer por meio de um lugar que você menos espera. Essas viagens, vou tentar ser bem breve, surgiram porque um amigo meu do setor, que você conhece também, não vou citar nomes por questão de preservar as pessoas, não sei se as pessoas gostariam de saber, eu falo, mas assim, uma pessoa do setor me pediu fazer um favor para ir num evento que eu não liguei muito, falei assim, puxa, esse evento aqui é um evento pequeno, mas eu vou por a pessoa. Aí nesse evento eu fui, apresentei lá sobre leilões. Aí uma das pessoas que estavam lá gostou bastante e falou assim: Ah, legal, você pode num outro evento maior me apresentar isso de novo com outro público? Eu fui. Aí nesse outro evento maior eu conheci uma pessoa que trabalhava na Bloomberg, que hoje é muito minha amiga. Aí essa pessoa me convidou para ir para Nova York para um evento. Eu fui no evento, conheci o pessoal do governo americano que me chamou para ser voluntário, fazer voluntariado. Então assim, uma coisa vai puxando a outra. E se eu tivesse negado aquele primeiro pedido, poxa, é muito pequeno, não vou, eu não teria experienciado isso. Então, acho que nunca despreze pequenos começos. Essa é uma frase que o pastor da igreja que eu vou fala e eu guardo isso. Nunca despreze pequenos começos. E nem ninguém. Outra coisa das várias culturas, assim, tem uma especialista, uma analista chamada Brené Brown, né, uma estudiosa. Eu não sei se você a conhece, ela é bem famosa. Sim, Eu a conheci em sim. 2013, 14, né, os trabalhos dela. E ela fala que após mais de 30, acho que foi 30 mil horas, é um número absurdo, assim, de análise, de estudos com pessoas de várias culturas, brancos, negros, asiáticos, mães, pais, mãe solteira, pai solteiro, pessoas de várias orientações sexuais, ela chegou à seguinte conclusão: o ser humano ele quer ter senso de pertencimento, amar e ser amado. Independente da cultura, no final, são as duas coisas que as pessoas mais querem. Elas querem sentir parte de algo maior do que elas e amar e ser amado. Então, eu observo, sem querer novamente ser piegas, mas falando como é a vida, né? Nessas várias culturas, eu observei o seguinte: se você é uma pessoa que ouve, que demonstra interesse genuíno na pessoa, mesmo que você não domine uma língua ou não domine plenamente a cultura, você consegue quebrar barreiras.
Então, eu posso falar pela minha experiência com chinês. Eu tenho amigos chineses até hoje, amigos pessoais mesmo, de falar, por exemplo, ontem à noite estava conversando com ele sobre NBA. Ele adora basquete, eu também estava discutindo lá Washington Wizards e Philadelphia, o jogo, né? Então, assim, tem amigos hoje em vários lugares do mundo que foram assim, pessoas que às vezes não falam a minha língua, não falam a língua delas, temos diferenças culturais, mas quando você se demonstra um interesse genuíno. Então, se eu pudesse resumir essa sua pergunta, a resposta seria a seguinte: nunca despreze pequenos começos e goste de pessoas. E gostar de pessoas é tentar entender a pessoa pelo ser humano que ela é, não tanto vinculado ao título que ela tem ou à cultura que ela está. Porque a cultura que a gente está, muitas vezes a gente não teve como escolher, a gente nasceu naquela cultura. Mas às vezes é uma pessoa muito bacana de você ter relação e você pode, às vezes, por um preconceito cultural, às vezes não aproveitar isso. Eu posso dizer que a minha experiência, tanto na África como no Sudeste Asiático, foram fantásticas. De aprendizado de coisas novas, independentemente da cultura ou da língua, deu para transpor. Sim, muito legal o que você está trazendo, Diana. E aí, só contribuindo aí com o teu relato, eu acho que quando a gente começa a falar de uma cultura humanizada de mudança, você também é uma materialização disso quando você fala que você age através da conexão com o ser humano e não através só do chapéu ou só do cargo, etc. Porque esse é um ponto bem interessante e eu estou começando a fazer várias lives hoje com vários setores, né? Com vários ramos de atividade. Por acaso coincidiu de várias pessoas do setor elétrico vir fazer no primeiro momento aqui, mas eu vou fazer isso de vários ramos, né? E é interessante que quando a gente olha para o ramo do setor elétrico, a gente tem uma inteligência intelectual muito grande, né? Contida dentro desse setor. Não é fácil, né? Você trabalhar no setor elétrico tem que conhecer muito, né? Tem que estudar muito. E aí, às vezes, a gente encontra, né, uma dificuldade, assim, para fazer essa conexão com pessoas, porque as pessoas ficam muito no modelo mental mais fixo mesmo, né? Tanto, não sei se você chegou a ver aquele livro, né, o Mindset, né? Que ele fala, que ela fala do modelo mental fixo e o modelo mental de desenvolvimento. E você, para mim, apesar de ter, né, vivido toda essa jornada no setor elétrico, é mega intelectualizado, é mega inteligente, é professor, você veio para uma mescla bem legal, que isso que eu quero trazer aqui na live, que não tem problema da gente se intelectualizar. Não tem problema da gente estudar, ser técnico, engenheiro, cientista, não importa, né? Mas desde que a gente traga o equilíbrio disso para o coração, né? E o coração tem a ver com a humanização das coisas. Então, o que eu acho legal, né, trazer aqui? Primeiro, você lida muito com a humildade, né, Diana? Eu lembro que desde o tempo lá da CCE que eu te atendi e você veio navegando por esferas magnânimas aí, né? Por situações complexas, por pessoas importantes no mundo. Nunca você perdeu a sua humildade. Então, para mim, isso é uma grande atitude que a gente vem trabalhando aí nas nossas linhas educacionais. Para você ser um agente de mudança, né? Para você trabalhar realmente uma cultura, você precisa entrar no ecossistema e não no egossistema, né? Então, o ecossistema é muito isso. Ah, esse cara é meu amigo, Cássia. Aqui eu falei com ele de basquetebol, olha que legal, lá na China. Esse aqui, eu tomei um sorvete com ele. Então, você não está lidando com o ser humano no nível intelectual, apesar de estar tendo conversas nesse sentido, né? Você faz esse movimento integrado. E isso é um ponto, Viana, que é um baita diferencial hoje no líder, né? De um líder que precisa querer uma carreira, seja porque ele vai liderar alguém, seja porque ele está capitaneando uma empresa, né? Ou seja porque ele está tocando um projeto grandioso, né? Então, eu acho que esse é o ponto que eu queria desmistificar e estou cada vez mais desmistificando nas lives. O que é você fazer uma cultura de mudança humanizada? E aí, essa é a grande pergunta que eu queria te ouvir, né? O que é para você uma cultura de mudança humanizada? Olha, eu vou tentar falar de uma forma muito prática de coisas no dia a dia que eu acho que levam a uma gestão humanizada. Porque às vezes a gente quer estudar, né, fazer uma teoria, um modelo, óbvio. Você mesmo falou, eu gosto de modelos, gosto de teoria, minha formação é bastante técnica. Foi por aí até que eu consegui me destacar, mas de uma forma bem pragmática. O que é uma gestão humanizada? É você, por exemplo, conhecer a copeira da sua empresa pelo nome. Né? É você tratar as pessoas e ter amizade, independentemente se ela é a pessoa da limpeza, é a copeira ou é o diretor da empresa, você ter o mesmo tipo de preocupação, se a pessoa está bem ou está mal, se chegou e está triste ou está feliz.
Se, por exemplo, ela está tendo condição de pagar, agora durante a pandemia, ela tem condição de pagar a comida dela, o transporte dela, afetou alguma coisa a pandemia na vida dessa pessoa? Isso para mim é gestão humanizada. Você cobrar sim por resultados, mas nunca esquecer do ser humano que está ali. Então, exemplo, eu sei o nome de todas as 45 pessoas que trabalham aqui comigo na Timos hoje. Todas. Algumas eu conheço mais a vida, outras, infelizmente, por causa da pandemia, não consegui conhecer direito, né? Mas eu posso dizer que todas eu conheço pelo nome. Sei a formação, sei alguma coisa da vida dela. Tem algumas que eu trabalho mais próximo, que estão mais no meu dia a dia, outras fazem parte das equipes. No setor elétrico, geralmente, as pessoas que eu tenho amizade, ou seja, uma amizade mesmo, ou seja, aquelas que têm um contato só profissional, eu tento saber da pessoa mais do que somente o técnico. Porque o que vai acontecer? No final, atrás de cada, eu brinco, atrás de cada pessoa, ou de cada imagem que você vê ali, de cada personagem, vamos dizer assim, o brasileiro lida mal com isso, mas o americano lida bem, né? Nós somos um personagem, né? Querendo ou não, você tem um personagem ali que está no mundo corporativo. Existe uma pessoa por trás que tem anseios, tem medos. E se você não conseguir se conectar com a pessoa, você não consegue fazer a coisa técnica acontecer. As pessoas acham que não, eu vou conseguir convencer a pessoa pela razão. Na verdade, a razão é parte do processo. Você, na verdade, ainda mais na cultura latina, como também na cultura asiática, é muito relacional que vai fazer a coisa acontecer. Então, se você não tiver essa questão do relacional, mas relacional genuíno, não interesseiro, a coisa não vai acontecer. Ou vai acontecer de um período muito curto, não é sustentável. Então, a gente vê muito líder que é bom em empresa para entregar um quarter ou um ano. Eu vejo muito isso. A gente pode citar vários exemplos do mundo empresarial, em vários setores. A pessoa é muito boa para entregar uma missão de 1 ano, 2 anos no máximo. Ela não consegue sustentar mais que isso, porque as pessoas nem querem mais conviver com ela mais que isso. É uma pessoa de uma missão. Um líder de longo prazo, uma pessoa que faz trabalhos duradouros por onde passa, ou que deixa legado, ela inevitavelmente vai se conectar com pessoas. Ela vai fazer uma gestão por pessoas, focada em pessoas. E isso não quer dizer que é uma gestão piegas, não é uma gestão por resultado. Pelo contrário. Às vezes, uma gestão por pessoas atinge melhor resultado que uma gestão por conflito. Então, essa é uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida. A gestão com pessoas, por missão coletiva, no qual a pessoa é parte de algo maior, que é o que a Brené Brown fala, até o termo em inglês é sense of belonging, né? Senso de pertencimento. Quando a pessoa pertence a algo maior, ela se entrega mais. Ela vai sacrificar aquele sábado à tarde, porque ela fala, não, o meu chefe, ou então o meu líder, a minha empresa merece esse sábado à tarde, porque naquela situação que eu estava doente, ele me ligou, naquela situação X que eu precisava de um dia a mais, ele me deu, ou então me reconheceu com remuneração mesmo, ou com algum apoio. Então, eu assim, de forma geral, eu vejo que a gente vive uma fase muito difícil da humanidade, por causa da pandemia, de país, por causa da questão econômica e política, sem querer entrar aqui em vertente A, B ou C, mas a gente vive um momento tenso, difícil do Brasil e do mundo, e a gente só vai conseguir resultados melhores nas empresas, na vida pessoal, se a gente cada vez mais se conectar com pessoas, sempre usando a razão, lógico, mas se preocupando com a pessoa. A gestão das empresas e a mudança se dá por meio de pessoas. Essa é a minha crença, né? Então, e esse é um ponto legal que você está trazendo, porque um ponto importante que talvez para as pessoas compreenderem, as crenças, elas não vêm prontas, né? A gente não nasce com uma crença já fixa ali, a gente vai aprendendo. E essas crenças são aprendidas com os eventos da nossa vida, com as situações que a gente enfrenta no trabalho, na família, no mundo, né? E aí a pergunta é, como que você começou a trabalhar suas crenças? E o que você começou a fazer para você, enquanto indivíduo, né? E, obviamente, entrando nos papéis que você entrou da vida, para dar conta dessa alma de desenvolvimento que você tem. Porque quando você entra numa história complexa, e sempre são complexas, né? Ou porque você está lidando com conflito, ou porque a pessoa é difícil, ou porque o contexto é nevrálgico, ou porque o processo é político. Enfim, tem uma série de coisas que você vai estar navegando o tempo todo. Eu não me lembro de você, em nenhum momento,
entrar no embate, sabe assim? Você, óbvio, né? Você é ser humano, tem sangue na veia, vai sempre ficar bravo, né? Você chegava nas sessões com algumas questões incomodadas, vamos pensar assim, né? Mas em nenhum momento você desviou, né? Nesse sentido de agredir, né? De entrar numa história de negatividade, né? De um mindset mais negativo. Né? O tempo todo, assim, por mais que o processo esteja com problemas ali, você sempre dava um jeito de olhar de forma positiva, né? Essa questão. Então, você, mal ou bem, não sei se você já leu sobre isso, né? Mas você estava, com certeza, já aplicando na sua gestão a psicologia positiva, né? E que tem a ver muito com essa coisa de entrar na abundância, de entrar no positivo, apesar do problema estar ali escancarado, né? Então, onde que você aprendeu e o que dicas que você dá aqui para as pessoas a fazer a mesma coisa, sabe, Viana? Porque não é fácil, né? E você vem da questão mais técnica, a questão técnica ela pode ter uma tendência de ir pro negativo, né? E você sempre positivou, né? Eu acho assim, Kátia, a gente, tem uma questão de coisa de vida, né? O problema tá lá, ele não vai deixar de existir. Então, assim, quem me conhece também sabe que apesar de ser quem tem intimidade comigo, ela sabe que apesar de eu ser muito pragmático, eu tento ser uma pessoa genuinamente doce com as pessoas. Eu não estou falando isso da boca para fora para aqui fazer uma média da live, o pessoal fala, o Viana é legalzinho. Não, não é isso. Então, assim, o que eu penso assim, ó, o problema ele vai estar lá, ele não vai desaparecer do nada. Se eu não fizer algo concreto para ele mudar, ele não vai desaparecer. Obviamente, eu sou humano, eu resmungo, eu reclamo comigo mesmo, reclamo com Deus, reclamo com a esposa, reclamo com o parente, reclamo com os que trabalham perto de mim, tenho minhas chatices. Só que no final, eu penso assim, bom, o que eu vou fazer com tudo isso? Porque eu tenho que fazer algo, senão eu vou ser mais um reclamão e as coisas não vão mudar, como não passa imagem, não vai dar tudo certo. Voltou. Vamos lá. Então, você Então, estava vamos falando lá. que não era um passo de mágica isso, com Não, certeza. eu acho que você tem tempo de luto. Acho que toda situação na vida tem um tempo de luto. Você tem que. Só que tudo na vida tem que ter uma fase. Como diz Eclesiastes, tem que ter. Tudo tem seu tempo. Então, acho que você tem que respeitar seu tempo de luto, seu tempo que você está deprê. Mas ele não pode ser eterno. Ou seja, você não pode se colocar como um coitado. O mundo está contra mim. Há um complô universal, uma coisa que não vai funcionar nunca. Então, acho que tudo tem que ser uma fase. Então, legal. Tem um problema, curte seu momento de problema.
Você tem que ter esse direito, esse luto, mas depois você tem que pegar de forma muito prática, olhar, o que eu vou tirar de lição disso? O que eu vou fazer com isso que aconteceu? Então, exemplo, teve um problema no trabalho, até mesmo uma demissão, tá, eu vou continuar no mesmo, vai ter uma fase ruim, então, mas eu vou continuar no mesmo setor? Vou mudar de setor? Foi uma questão política, foi uma questão que eu não tinha uma qualificação técnica. Então, por exemplo, eu tenho na minha vida pessoas que eu vi histórias muito bem-sucedidas e histórias que não foram bem-sucedidas, profissionalmente falando, né? E aí, então, pegando o exemplo de pessoas que deram certo, né? Geralmente as pessoas que deram certo, e quando eu falo certo aqui não é só de conseguir um cargo alto, ter um bom salário, digo, deram certo no sentido pleno, pessoas que eu olho como exemplo, que além de um grande líder, na vida pessoal também um grande líder, são pessoas bastante resilientes, pessoas que não desistem, que veem a vida de forma positiva e sempre tentam extrair uma lição daquilo que estão acontecendo. Não perguntam simplesmente por quê, mas para quê. Então, para que isso aconteceu? O que eu vou fazer com isso? Não, por que comigo? Por que... Então, assim, eu acho que pessoas que têm esse mindset têm a ser bem-sucedidas na vida pessoal e profissional. Então, tudo tem seu tempo. Não é pecado você ter o tempo de reclamar, o tempo de estar um pouco deprê, mas ele não pode ser eterno. Você tem um dado momento de superar e mover sua vida para frente, prosseguir. Então é isso que eu tomo de lição do que eu vejo na minha vida pessoal e das pessoas do lado. É sempre ver algo positivo, até mesmo em coisas muito bobas. Então eu vou dar um exemplo. Quando o meu primeiro emprego, não era meu segundo emprego, que eu tinha 16 anos, eu era responsável por arquivar os pedidos de vendas de uma empresa metalúrgica no ABC. Tinha os pedidos de venda lá, era o arquivador. Aí tinha um computador velho lá, e os arquivos eram todos manuais, né? Aí tinha um computador velho encostado lá no arquivo. Eu perguntei, para que é isso aqui? Usa? Ah, não, ninguém usa. Aí eu falei, você tem como me dar um computador novo? Aí, assim, não tem, porque eu estava precisando de fazer alguma coisa, automatizar, fazer algo diferente. Aí eu falei, tá, tudo bem, é um computador antigo. Aí o que eu fiz? Peguei, liguei o computador, vou ver se liga. Ligou o computador, aquela tela verde. Para quem é mais jovem que está vendo essa live, não consegue nem imaginar o que eu estou falando. Os mais velhinhos, igual eu, vão entender. Uma tela verde, um XT, horrível a tela. Aí eu descobri que ele tinha um DBase for instalado. Aí eu pedi para um amigo que fazia programação na época, que estudava processamento de dados, que era o curso na época, né? Programação e processamento de dados. Eu falava, vou dar uma apostila de DBase for. Aprendi a fazer DBase for e comecei ali a organizar o arquivo da empresa. De repente, todos os arquivos eu achava muito mais rápido, porque estava codificado, digitava o número e já sabia qual era a prateleira. Uma coisa simples, mas eu poderia chorar, falar, não tenho computador, não vou fazer nada. Então, eu aprendi a mexer em DBase fora, até hoje, sem programar. Então, um exemplo bobo, mas de pequenas coisas na sua vida, falar, poxa, o que eu posso aprender sendo um arquivista? O que eu posso aprender, por exemplo, no setor elétrico? Trabalhar numa função que é mais operacional. Não tem nada a aprender? Tem a aprender, sim. Eu acho que você consegue extrair de qualquer situação algo bom. E a pessoa que tem algo, assim, essa questão de querer progredir, de melhorar, de ver o mundo positivo, ela tem que pensar assim, é o meu mindset. Se eu for um dia ser arquivista, eu quero ser o melhor arquivista do mundo. Eu tenho que tentar ser o melhor naquilo que eu faço. E aí tem uma frase, essa talvez não é tão bonita em termos de gestão de mudança, porque é um pouco competitiva, mas eu não vou mentir que eu usei ela para mim. Eu acho que você vai lembrar da nossa sessão de coach quando eu falei isso, que você teve mixed feelings, você gostou por um lado, mas ficou preocupada por outro, que é o seguinte: no seu segmento, você tem que ser o primeiro, segundo, terceiro. Se não, vá atrás do segmento que você seja o primeiro, segundo, terceiro. A mensagem é: você tem que fazer diferença naquilo que você faz. Desde um arquivo, fazer café, qualquer coisa, você tem que fazer diferença. Então, se você não faz diferença naquilo que você faz, é porque talvez você não nasceu para isso. Então, vá para outro segmento, seja qual for. Outra função no mesmo segmento. Isso. Mas eu acho que é um pouco disso. Essa frase eu tomei ela do Jack Welch, né? Então, por isso que dá sentimentos mistos, porque ele é um pouco agressivo. Então, e esse é um ponto, Diana, que eu ajudei muito, ajudo até hoje, né, o setor elétrico, nessa história de se conectar com o propósito. E por mais que a gente esteja falando de bits e bytes, né, por mais que a gente esteja falando de números, por mais que a gente esteja falando de coisas assim muito técnicas, né, vamos pensar assim, nós estamos falando de pessoas. E as pessoas se conectam com o trabalho a partir de propósito.
Então, eu acho que você tocou num assunto muito importante que tem a ver, assim, como é que eu faço para unir um grupo de pessoas, né? E principalmente agora que é a pergunta, né, da vez da live, como é que a gente faz para que esse tema mudança, né? E essa cultura humanizada, ela apoia esse momento de mindset de um consumidor, por exemplo. Porque, por enquanto, eu estou olhando para dentro de casa, né? Assim, como é que eu, no setor elétrico, construo minha equipe? Como é que eu me preparo como líder? Né? Como é que eu me construo dessa forma? Mas agora a gente está literalmente com um desafio aí na frente, né? Como é que a gente faz para garantir esse mindset do consumidor aí fora, que vai ter muito mais liberdade, né, de compra de energia, e queria te ouvir um pouco sobre isso. Legal. Eu participei, estava na CC ainda, em 2017, de um evento no consulado. É um evento promovido pela, não sei se foi pelo consulado, a Embaixada da Noruega no Brasil. E foi uma dessas viagens minhas como voluntário, estava indo, acho que para o Cazaquistão, se não me engano. E aí, nessa viagem, muito interessante esse evento pré-viagem, que eu guardei uma frase e eu carrego ela para mim, alguns já ouviram falando, foi uma pessoa do consulado que falou o seguinte, a gente está aqui discutindo sobre energia, gás, petróleo, renováveis, mas no final, energia, tudo é sobre pessoas. Porque você só produz energia para promover um bem-estar para as pessoas. Porque o único sentido de você ter geração eólica, a gás, hidrelétrica, qualquer que seja, no final do dia, é para que você tenha qualidade de vida, para que as pessoas possam viver dignamente, possam ter entretenimento ligando sua televisão, ouvindo música, indo no cinema. Agora tá difícil para a pandemia, mas quando a gente podia ir normalmente, né? Trabalhar, ou seja, no final a energia é sobre pessoas, né? E aí, quando você fala de liberdade para o consumidor escolher, que é uma coisa que eu tenho lutado bastante na minha carreira, desde a época de CCE, na época de Speak, agora como consultor aqui na Timos, que é uma coisa que eu acredito que a liberdade é um direito inalienável do ser humano. Ou seja, obviamente ela tem que ter algumas restrições para evitar que você cometa abusos e tire a liberdade do próximo, mas a liberdade tem que ser um valor per si. As pessoas têm que ser livres. Liberdade é algo que é um valor para mim universal, inclusive bíblico, né? Assim, as pessoas são livres para escolher o que elas querem fazer. Se é certo ou errado, as consequências também devem ser livres para colher as consequências das suas escolhas. E eu acho que no setor elétrico é a mesma coisa, ou seja, eu tenho que criar um ambiente no que o consumidor ele possa ser livre para escolher seu supridor de energia. E hoje a gente não tem esse ambiente ainda. Estamos trabalhando para isso. Há uma perspectiva de, a partir de 2024, isso começar a se tornar realidade para todo o consumidor de alta tensão, para até caminhar para a nossa residência. Que aí, no limite, é o que eu já vi, presenciei fazendo benchmark na Austrália, onde o consumidor residencial pode, com um clique do computador, escolher se ele quer a empresa A, B ou C para comprar a sua energia. E aí falar, mas para que isso? O que eu ganho com isso? Competição sempre é positivo, reduz preço, traz novos serviços. Então, eu vi isso em outros lugares do mundo. Tem até um exemplo que eu vou deixar aqui para lá, para que depois quem quiser procurar, procure na internet a comercializadora de energia do Werder Bremen, na Alemanha. O Werder Bremen, time de futebol, tem uma comercializadora de energia. E ele vende energia sempre de renovável, e quando o time faz gol, você ganha desconto na conta de luz, e quando o time ganha título, ou por você ter sido da comercializadora, você compra cachorro-quente mais barato, ganha brindes no estádio. Então, assim, é toda uma visão de encantar o consumidor, de fidelizá-lo, e que tem uma coisa humana por trás. Ou seja, eu estou conectando uma coisa super técnica, energia, que no final vai ser para seres humanos usarem, para se divertirem, com o esporte, que é uma coisa que tem paixão, e tudo no mesmo, ou seja, é uma visão diferente da de capitalismo, no qual eu tenho uma coisa técnica, sim, que é de fazer dinheiro, sim, mas também tem uma coisa humana, porque quando eu tenho um time de futebol vendendo energia para alguém, eu estou tocando no emocional. Aquela pessoa vai aceitar até pagar um pouco mais caro, porque está ajudando o time dela do coração. Eu, por exemplo, a brincar, alguns vão odiar da live, eu pagaria mais caro para comprar energia da comercializadora do Palmeiras, por exemplo. Então, eu pagaria R$1 a mais por megawatt-hora para ajudar meu time, sem pestanejar. Mas, Diana, levando isso em conta, né, desse benchmarking que você fez lá,
como é que olhando para o Brasil, né, e olhando para as empresas hoje que estão fazendo oferecimento de energia, que o consumo, o que as empresas estão oferecendo hoje precisam se preparar e o que o consumidor também precisa se preparar, né? Porque são entidades muito diferentes. Né? Sim, você pegou a pergunta excelente. As empresas, elas estão, algumas, não todas, estão se preparando. Sendo bem justo, tem empresas do setor elétrico que já estão bem antenadas e prontas para atender. Tem outras que não. A gente está vendo uma fase de transformação mesmo, de mudança. Então, você fala assim, no setor elétrico de um universo de 100 empresas, quantas já estão preparadas para o mundo novo? Diria que um terço. Eu tenho ainda um terço que está se preparando e um terço que não acordou ainda. Esse é um terço que vai sofrer muito quando acontecer a virada, porque ela não vai ser uma virada gradual. Quando ela acontecer, ela vai ser uma virada disruptiva. De repente, vai acontecer tudo isso. A gente tem um exemplo muito claro no celular, né? Que todo mundo imaginava que ia ser uma coisa gradual, de repente todo mundo passou a ter smartphone e você jogou fora as câmeras digitais, que eram, na época, um objeto caro e que todo mundo procurava. De repente, de um ano para o outro, acabou. GPS é a mesma coisa. Eu lembro de ir para os Estados Unidos, chegar lá na viagem, comprar um GPS no primeiro Walmart. Hoje em dia ninguém cogita, ninguém mais usa. GPS é só para navegação marítima, coisas de alta precisão. Todo mundo usa o celular com o Waze. A mesma coisa vai ser com energia. De repente vai acontecer algumas mudanças que já estão acontecendo, vai ser muito rápido e tem empresas que vão ficar para trás, que vão desaparecer ou vão ser adquiridas. E o consumidor, ele ainda tem uma visão de energia elétrica, e não é culpa dele, porque ele não foi instruído ainda, muito antiga, de que é uma coisa que o governo dá, que é obrigação do Estado, do governo. Até o conceito de Estado é meio complicado. Muitas pessoas nem conseguem diferenciar o que é governo e o que é Estado, mas assim, é uma coisa que o governo dá. Ou então usa frases feitas, né? Lembro da minha mãe falando assim, desliga essa luz que eu não sou sócia da Light. Então, aquela coisa antiga, né, de que a Light que fornece energia para o Brasil inteiro. E não é, né? Então, assim, o consumidor também vai ter que ser muito educado para que ele possa usufruir de forma positiva da mudança. Porque senão, obviamente, vivemos numa cultura capitalista, ele vai pagar mais sobre o preço da energia. Alguns vão... Então, acho que é um processo de transformação dos dois lados. E o que eu sinto falta, e aí o que eu luto, né? Do ponto de vista empresarial, mas também do ponto de vista pessoal, é para que cada vez mais pessoas consigam entender o que a competição faz bem e qual que é a escolha que eles vão ter. Espero estar atingindo esse objetivo. Eu sei que não é então, simples, que o assunto não é, esse é um assunto não tão simples, né? Mas, assim, quando a gente olha sobre o aspecto do consumidor, Indiana, realmente ele precisa ser educado, até porque a pandemia fez um pouco isso acelerar. Né? Porque à medida que a pandemia chegou e muitas pessoas demitidas, houve realmente uma crise de liquidez com todo mundo, sem exceção. E aí as pessoas começaram a fechar, né, o seu orçamento, né, obviamente. Então, não deixa a luz acesa, não vamos gastar ali, não vai ligar o ar-condicionado, não vai fazer não sei o quê. Então, eu acho que isso já começou essa educação de saber a usabilidade da energia. Vamos pensar assim, né? Agora, por um outro lado... Eu acho que eu queria ouvir um pouco de você, assim, o que uma empresa precisaria fazer hoje para garantir que esse usuário vá buscá-lo? Ótima pergunta. Eu vou evitar de falar de marcas, até porque, como eu trabalho na indústria, alguns dos meus amigos podem ficar chateados. Pô, você mencionou a empresa que eu trabalho, não mencionou mencionou que do outro trabalho, não mencionou a minha. Mas, assim, tem algumas empresas que estão fazendo isso, colocando na época que a gente viajava bastante, totem nos aeroportos, né? Falando, procurem a minha empresa para, eventualmente, ter saving de energia. Então, o que eu acho, assim, que as empresas, elas vão ter que repensar sua forma de comunicação. Porque as grandes empresas, elas já estão no mercado livre de energia, elas já entendem minimamente o que é. O nicho que resta agora são as empresas de médio porte e pequeno porte. É um outro nicho. Onde também o conhecimento é muito menor. Estão falando com pessoas que têm menos capacidade assim, de entender o mercado de energia. Então, vai ter um esforço muito grande das grandes empresas de energia, das grandes comercializadoras, de tornar isso bem digerível, digestível, para as pessoas possam compreender. Então, acho que um processo de simplificação de conceitos para que o brasileiro médio possa entender é fundamental. Algumas, então, assim, desde
indo para uma coisa bem concreta, infográfico, usar termos que as pessoas usam. Eu lembro que eu trabalhava na CCE, algumas discussões que eu tinha com os técnicos da minha empresa, da minha área, eu falava assim, tá, agora fala em português. Porque era uma discussão toda em acrônimo, em termos técnicos, aí depois eu falava, tá, agora explica isso para um ser humano comum, não para mim, porque eu, tudo bem, eu entendo todos os acrônimos, mas quem não é do setor? Então eu acho que esse é o grande desafio hoje. Como que eu transformo o assunto energia em algo que uma pessoa consiga entender, que não tenha pós-graduação, que não tenha faculdade, ou a pessoa que simplesmente pega o seu ônibus, vai para casa e quer pagar mais barato. A pessoa, ela não precisa entender de PLD, mercado spot. Então, acho que esse processo de simplificação que algumas empresas estão fazendo bem feito já no setor, vai ter que ser mais disseminado. Eu não vou falar que marcas, para justamente não chatear um dos meus amigos, que caso não mencione, mas assim, há algumas empresas fazendo um bom trabalho já de deixar essa coisa mais simples, mas ainda tem que ser demais. Eu sinto que as empresas elas precisam pensar no consumidor como consumidor, se colocar no lugar do consumidor para que ele consiga entender, né, o que está se passando e o que está em discussão. A discussão é muito técnica ainda, ela é muito acadêmica. Essa é a minha forma de ver. Legal. E aí você me deu uma deixa para falar um pouco do nosso trabalho aqui, né? Então, quando a gente entra no setor elétrico para ajudar, Viana, eu tenho essa leitura também. E como hoje tem esse desafio, né? Quando a gente olha para uma cultura de mudança humanizada dentro do setor elétrico, né? A gente começa a perceber que esse trabalho começa de dentro para fora, né? Porque tem algumas empresas que são enormes, né? E são empresas médias, tem pequenas, tem de tudo no mercado. E as empresas do setor elétrico, elas estão precisando agora olhar um pouco para dentro e fazer essa cultura ser criada dentro delas. Então, ou seja, e aí é fazer um pouco da jornada da metodologia que a gente prega, né? Que é, como é que eu faço, né, para garantir uma leitura de cenário coerente, dentro e fora, né? E aí, como é que eu consigo entender quem é o meu stakeholder de verdade? Como é que eu estou me conectando com esse stakeholder? Que esse é um outro ponto, né? Que comunicação e que estratégia de comunicação eu estou utilizando que não seja uma comunicação mais técnica ou que seja uma comunicação mais humana, né? Que converse mais com as pessoas de dentro e com as pessoas de fora. Acho que outro ponto também interessante, né? Tudo isso que está acontecendo no mundo está gerando impacto. Aí, como é que esses impactos estão sendo medidos, né? Para poder garantir que a gente age em cima de cada impacto. E tem impacto, né, Diana, que é cultural. Tem impacto que ele é processual. Tem impacto que é de recursos, né? E aí, recurso mesmo. Não precisamos de budget, precisamos de orçamento. Ou não, eu tenho um bando de orçamento aqui, o que eu vou fazer com ele? Né? Ele está parado aqui. Né? E também tem um ponto interessante que tem a ver com o mundo das relações, né? E dos processos. Então, no fundo, o setor elétrico, como todo setor, né? É importante ele olhar para dentro agora e fazer uma visão sistêmica, né? De que cultura que precisa ser modificada, que mindset interno que precisa ser modificado. Porque às vezes eu tenho realmente pessoas belíssimas no setor, né? Pessoas que estudaram muito, pessoas extremamente inteligentes, mas que talvez o comportamento tenha que dar uma mexidinha, porque é este comportamento, muitas vezes, que faz uma decisão lá na frente não ser criativa, que seja uma decisão mais hermética, mais fechada, mais concentrada, mais, como é que eu posso dizer, mais conservadora, né? E talvez quando a gente fala de um modelo de mercado completamente diferente agora, a gente tem que provocar a inovação dentro do setor elétrico. A gente tem que provocar esse mindset dentro do setor elétrico. E a inovação, ela é provocada pelas pessoas, né? De dentro desses setores, né? Então, eu acho que eu não pouparia esforços para começar a remodelar modelos mentais dentro do setor, assim, sabe? De trabalhar pessoas, de olhar para uma história diferenciada, decidir de forma diferente, criar modelos de governança diferentes, né? Porque não é mais controle e comando, não é mais um modelo de ego sistema, mas é um modelo de ecossistema, onde a gente tem que aprender a errar, tem que permitir o erro, né? Eu acho que o Agile conversa muito com vocês também, né? Essa digitalização também conversa bastante com o setor.
Então, eu acho que tem sim um modelo mental acontecendo, e aí tem a concorrência, tem muita gente que está fazendo já, né? Totem no aeroporto, aquela coisa toda. Mas eu acho que tem um trabalho gigante, Diana. Eu queria te ouvir até que ponto você acha isso ou não, que é de dentro para fora. Porque não adianta eu criar produtos, entrar no renovável, fazer toda essa movimentação que é natural, né? Do carbono zero, aquela coisa toda. E eu, internamente, eu estou mantendo o modelo mental dos tomadores de decisão da mesma forma, né? O que você acha? Você falou do Agile, por exemplo. Eu gosto da metodologia Agile, eu utilizei ela na CCE, do ponto de vista corporativo, que a empresa utilizava de forma explícita, né? Como também nas minhas equipes, de forma que eles não sabiam que estavam usando Agile, mas no fundo era Agile, muitas vezes. Aqui na Timos eu utilizo de forma não explícita ainda, mas a gente estou implementando aos poucos aqui a metodologia Agile. Inclusive amanhã eu vou ter um bate-papo que eu vou ser voluntário de Agile na prática, em setor elétrico, com o pessoal novamente lá dos Estados Unidos, lá apoiando utilities de países de desenvolvimento que querem usar Agile e querem exemplos práticos de como usar Agile. Mas, obviamente, é uma metodologia. Na verdade, ela é só uma forma de organizar. O princípio por trás que você está colocando é que nós devemos pensar diferente e criar ambientes que permitam pensar diferente e que recompense aqueles que tentem fazer algo novo mesmo que errem. Porque a gente tem acho que, assim, a cultura do Vale do Silício, ela é uma cultura que ela até vê, é meio absurdo que eu vou falar agora para alguns, né? Eu estava tendo essa conversa ontem com um amigo do setor que é um cara que tem uma visão mais vanguardista, bem vanguardista, inclusive, e trabalha numa comercializadora, inclusive. Ele é dono de uma comercializadora, no fato. Ele falou o seguinte, olha, a gente quer ser a cultura da utility dos anos 70, 60, ou quer ser o Vale do Silício? Se a gente quer ser o Vale do Silício, eu tenho até que ver com bons olhos alguém que tenta um negócio novo e dá errado. Porque ele vai aprender, ele tem que aprender a errar. Tipo, para não errar de novo, não, errar em coisas menores, fazer projetos pilotos. O conceito de MVP do Agile é interessante, porque em tese se eu for errar, eu erro pequeno, mas eu vou tentar. E aí, se errar pequeno, ok, eu vou ajustar para não errar de novo. Melhor do que começar um projeto gigante e perder milhões ou bilhões. Então, eu acho que criar um ecossistema, já que usamos o termo ecossistema, uma cultura de que eu estimule a inovação e aceite o erro como parte do processo é fundamental. Aí eu volto para a Brené Brown, que é aquela lógica de que eu tenho que ousar ser grande. E para ousar ser grande, eu não posso ter medo. Dare to be great. Então, dare to be great. Ousar ser grande, magnífico, eu tenho que arriscar. Se eu ficar com medo, não arrisco. Exatamente. E outro ponto que faz com que a gente não arrisque no setor de energia elétrica é a parte financeira, né, Viana? Porque é um setor abundante, né? É um setor com uma rentabilidade grande, né? E ninguém quer perder dinheiro, né? Mas o fato é que a gente vai ter que fazer uma escolha, né? Ou eu entro simplesmente no ganho do lucro, né? Ou eu entro no capitalismo consciente. E aí eu vou ter que olhar para talentos de forma diferente, eu vou olhar para competências de forma diferente. Eu não vou contratar só aquele cara que fez o MBA lá, não, eu vou contratar uma pessoa que nunca viu, de repente, uma coisa tão específica. Mas ela veio com um mindset de criatividade. Ela veio com um mindset, com uma xícara vazia, que a gente costuma dizer. Ele não veio com a xícara cheia. E acho que esse é o grande desafio do setor elétrico, que é esvaziar a xícara para ver assim, que mais a gente pode colocar aqui dentro, né? O que a gente pode jogar fora? O que a gente pode fazer para poder ganhar esse movimento de transformação mesmo, mas é transformação cultural, né? Que é onde a gente vem trabalhando aí. E talvez, Diana, é trabalhar as pessoas realmente, sabe? É o indivíduo no centro mesmo. É trabalhar as pessoas e talvez fazer uma coalizão administrativa dessas pessoas, uma equipe multifuncional, com um bom método, né, que a gente tem praticado aí no mercado de mudança, de cultura, para que as pessoas tenham liberdade de criação. Porque é na liberdade de criação que vão surgir soluções belíssimas para o consumidor, que a rentabilidade não vai deixar de existir,
Mas aí acho que existe uma solução equânime ainda. O consumidor ganha, o setor ganha, o funcionário ganha, o empreendedor ganha, quer dizer, todo mundo ganha. Aí a gente está falando de ecossistema. E não simplesmente meia dúzia ganha 1 milhão, entendeu? Assim. Mas, Kátia, assim, eu tenho, concordando com você em 99%, e só discordando um ponto. Eu acho que o capitalismo consciente ele é rentável. Porque eu não estou falando que você não falou isso, você falou isso, que ele não é rentável, mas muitas vezes há um falso paradoxo, um falso antagonismo de que para você ser rentável, você não pode ser consciente. Não, né? é renda, é lucro, assim, mas não pelo lucro. E eu vou fazer agora um comentário bem capitalista e egoísta, até assim, que for outros valores. Mesmo que seja só pelo lucro, no final, se você coloca as pessoas no centro, te dá mais lucro. É isso que eu ia te falar. Mesmo que o teu propósito seja desvirtuado, no final dá mais resultado. Mesmo, então, assim, para vamos dizer, um capitalista selvagem, se você virar para assim, ó, você quer ter mais lucro? Paradoxalmente, faça o oposto do que você está fazendo, você vai ter mais lucro do que você está tendo, mesmo que seu objetivo final seja lucro. Coloque pessoas em primeiro lugar, que vai te dar mais lucro. Mesmo para uma pessoa que tem um mindset só voltado para lucro, a decisão racional a tomar é pensar nas pessoas, porque é elas que vão aumentar teu lucro. Né? Então, e aí para mim existe uma mágica para o começo dessa história. É trabalhar a governança, é trabalhar as capacidades, é trabalhar esse mindset interno, porque à medida que você não mais verticaliza, você horizontaliza essa história, aí você vai ter muito mais gente criando dentro do setor elétrico, você vai ter muito mais produto legal para oferecer, você vai ter até podendo cobrar isso tudo, mas vai ser um produto, talvez, que converse com o propósito do consumidor, que é o que você falou do futebol, né? Que converse com a necessidade do consumidor, que acho que esse é o ponto, né? Que a gente está saindo do commodity das coisas, né, Diana? A gente está saindo da luz pela luz, energia pela energia. Não, cara, a gente tem um propósito pelo qual a gente quer ir no cinema, né? A gente quer se divertir, a gente quer luz para poder, enfim, né? Tem um propósito. Ouvir música, esquentar minha comida. Ouvir música. Então, ou seja, é o tal do client experience na veia, entendeu? Então, quanto que o setor elétrico está criando esse client experience e esse employee experience, sabe? Quer dizer, trabalhar a experiência das pessoas. Eu acho que essa é a ideia, né? Da cultura humanizada. Coisas que eu toparia... Vamos pensar assim... Acho que um exercício legal que você falou, vamos colocar o que faria você, Kátia, ou eu, Alexandre, pagar mais pela minha conta de luz e eu ficar feliz por isso? Por exemplo, eu pagaria R$1 mais por megawatt-hora ou até mais se minha supridora de energia, quando o futuro vier, ela, por exemplo, me desse um conserto mensal de linha branca ou de serviço em casa. Porque tem uma vida tão corrida, para mim, tem um valor absurdo. Tem alguém que, por exemplo, vai trocar o spot para mim. Ah, se eu trocar spot, tudo bem. Eu posso comprar o spot lá e trocar, mas, pô, tô trabalhando lá em casa, cheio de coisa. Se alguém puder ver, poxa, queimou o spot, eu poder ligar, ou comprar linha branca. É uma coisa besta, mas assim, já deu um baita valor agregado para mim. Ou então, se você me dá o desconto para eu, da Netflix, pegar um filme que não está no catálogo, vamos supor que a Netflix não tem isso, mas outros têm, né? Tem catálogos que você paga e tem catálogos abertos. Ah, te dá desconto pro catálogo que é pago. Então, assim, tem esse tipo de coisa que pode te fazer pensar de uma forma diferente. Ou, por exemplo, e aí é o seguinte... Então, mas aí o que você está falando? Que isso é um pouco legal do capitalismo consciente. Você trabalha um ecossistema. Você tem o parceiro da Netflix, você tem o parceiro do treinamento, você tem o parceiro de não sei de quê. Quer dizer, aí você vai falar, puxa, mas Kátia, eu não vou ganhar tudo, né? Eu vou ter que dividir esse bolo? Vai! Mas você vai estar oferecendo para um mercado uma solução completa, aonde atende a necessidade daquele mercado, literalmente. Você vai, talvez, poder ter um pouco mais de cliente até. Você não vai, talvez, ganhar em cima de um único cliente, de uma usina inteira, entendeu? Mas você vai poder ganhar em percentuais que faça o benefício gerar para um outro conjunto de pessoas. Isso é capitalismo consciente. E aí eu acho que o setor elétrico tem uma oportunidade gigante. No nosso caso aqui, né, fazendo aí a nossa
nossa propaganda, né? A gente tem ajudado o setor elétrico rodando a nossa metodologia do agente da mudança de 5 passos. A gente tem feito as escutas ativas, a gente tem feito uma visão sistêmica legal para poder entender qual é os dilemas da cultura interna do setor, para poder entender onde ele tem que mexer nessa cultura interna. Será que ele tem que mexer na identidade? Será que é no mundo das relações, dos processos, dos recursos? Então, a gente tem feito isso, trazido as pessoas para uma linha educacional, aplicado um assessment para que as pessoas entendam qual é o perfil exato que ela tem, que não é porque eu estou no setor elétrico que eu sou técnico, eu posso ser extremamente humana, né? Então, eu tenho que entender quem é aquele indivíduo, porque daí aquele indivíduo capacitado, devidamente alinhado nas suas capacidades, aí a gente coloca esse conjunto de pessoas a serviço de uma cultura de mudança. E são eles, Diana, que estão trabalhando a virada de página do setor. E aí não é a empresa inteira, mas é um pequeno grupo, que a gente chama de agentes de mudança, né? Porque já tem aquele perfil correto, que fazem aquilo acontecer. Então, talvez seja o começo da história, né? Para poder começar a criar essa cultura de inovação. Eu acho assim, Kátia, até pegando o gancho do que você falou, porque eu vivenciei parte disso, né, que você implementou onde eu trabalhei, né? É um processo e as empresas e os líderes que quiserem implementar tem que ter a paciência de completar o ciclo, né? Não é uma coisa... Você não cria uma cultura de mudança, de gestão de mudança e inovação do dia para a noite. Isso leva um ciclo. Porque as pessoas, no primeiro lugar, não são resistentes. É normal isso. A pessoa vai olhar aquilo, tá? Até que eu brincava com você, vou ter que abraçar, né? Era até uma sacanagem que eu falei de propósito, que eu já tinha amizade contigo naquela época. Não, você não vai abraçar árvore. Na verdade, o que você tem que fazer é entender todo esse processo de mudança de uma forma sistêmica, organizada, com método, para que não seja simplesmente um exercício, mais uma iniciativa da empresa que vai depois gerar um monte de deck slides, e consultores adoram, eu sou consultor, adoro fazer deck slides lindos, maravilhosos, e depois que são useless, não serve para nada. Agora, assim, que você tem que fazer algo que você consiga ver objetivos concretos, tangíveis. Exatamente. Isso... E mais do que isso, né, Diana? À medida que você faz isso, você implanta na cultura, porque aquilo vira da empresa, não é de consultoria nenhuma, né? Porque a nossa intenção, nós temos praticado uma consultoria bem diferenciada, né? A gente acaba ensinando para que as pessoas da própria organização se apropriem da metodologia e toquem aquilo adiante. Então, quer dizer, a cultura ela é formada pelas próprias pessoas da organização. Até porque eu acho assim, quando você envolve pessoas, não tem como você pegar um modelo pronto. Novamente, a história da forma pronta não existe. Então, assim, é um processo. A empresa tem que ter claro que é um processo, seja ela uma empresa, lógico, estamos falando de setor elétrico, o setor que eu trabalho, é um setor muito tradicional, bastante conservador. Eu luto com o meu conservadorismo todo dia, porque eu sou uma pessoa conservadora, hoje meio menos, mas conservadora, criada no mindset conservador corporativo e até pessoal. Então, isso... Mas acho que você reconhecer isso e querer mudar é o primeiro passo. Tem uma frase típica de TI que diz o seguinte, né? Não queira resultados diferentes fazendo do mesmo jeito. Então, assim, se eu faço do mesmo jeito, não adianta eu querer fazer, eu achar que eu vou ter coisa diferente. Eu vou ter que ousar. E aí eu volto à história do Agile. Eu acho que você criar um ecossistema que permita vários produtinhos pequenos, prototipados, MVP, do ponto de vista bem prático, para aqueles que estão nos ouvindo, vão ouvir no futuro. E bem concreto, não quer uma conversa, pô, a gente não está enrolando, vai falar não, concretamente. Cria uma cultura que você possa testar, recompense aqueles que tentaram, recompense ainda mais aqueles que acertaram, obviamente, mas valorize esses pequenos começos. A gente volta, acho que no começo da nossa live, que é nunca menospreze os pequenos começos. Né? Então, um pequeno começo de um pequeno projeto, às vezes pode ali vir um grande nicho de negócio na empresa que possa aí alavancar a rentabilidade também. Né? E assim, para poder a gente já falando no encerramento, porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui, eu acho assim, existe uma oportunidade gigante de olhar para esse movimento de Agile, né, do MVP, de trazer uma mudança de cultura, né, e não uma mudança cultural, entrar numa cultura de mudança pequenininha, que isso conversa com o MVP, isso aí é a mesma coisa, acabei de lançar um livro sobre isso, né, mudança de cultura de mudança, justamente por isso, você não precisa começar com a empresa inteira, começa com uma área, começa com uma frente, com um setor, né, fez esse movimento ali, aquilo vira uma célula,
e aquela célula vai contaminando positivamente toda a organização e aquilo vira um ambiente de transformação, né? E aí vira realmente uma mudança cultural. Mas o fato é que, o que você, para finalizar, Biana, falaria para as pessoas do setor elétrico agora aqui, né? Para que eles sejam provocadores da mudança. Já que a gente tocou nesse assunto, né? Deu uma esquentada. Então, o que você falaria para as pessoas hoje que têm empresas, né? Que estão aí podendo fazer um movimento diferente para o consumidor, que está aí aprendendo. Como é que esse pessoal do setor elétrico pode ser provocador da mudança? Três coisas que você falaria aí para eles. Bom, difícil, mas vamos lá, vou tentar responder de forma objetiva, direto ao ponto. Uma é tentar atrair para o seu time pessoas fora do seu convencional. Então, exemplo, não vou falar nomes novamente porque não quero expor pessoas, mas vou falar assim, eu contratei uma pessoa uma vez, e hoje era uma pessoa excelente no setor elétrico, que não era do setor, não tinha a mínima ideia do que era megawatt-hora, achava que a Itaipu estava vertendo, estava gerando energia, totalmente assim, zero de cultura do setor elétrico. E eu fui um dos profissionais que mais aprendeu e hoje tem uma carreira fantástica de setor e é um caráter sensacional. E por quê? Porque eu apostei em alguém que era tudo de fora da... Então, assim, aposto em pessoas que... tem, assim, lógico, tem que ter o conhecimento técnico em algumas áreas, mas tenha na equipe, de vez em quando, um outsider, aquele que você fala... Não é então, traga para o seu time sempre um ou outro recurso diferente. Essa é uma coisa. Segunda coisa, que é totalmente diferente do que o setor pratica hoje, diferente do que o capitalismo tradicional pratica, que é do Vale do Silício. Remunere também o fracasso. Recompense o fracasso. Remunere pelo fracasso? Recompense pelo fracasso. Assim, alguém que, por exemplo, fizer um projeto que só arriscou. Então, assim, quem arriscar o projeto já vai ganhar um prêmio se conseguir entregar o projeto. Se ele vai dar dinheiro, vai dar certo, ele vai ganhar mais ainda. Legal. E não precisa ser uma coisa de milhares de reais, não é isso. As pessoas ficam empolgadas em trabalhar em gincana, em fazer um processo de juntar um dia da semana, quando a gente pudesse reunir, mesmo que seja talvez online ainda no começo. Hoje a gente vai pegar uma tarde, um dia para fazer um protótipo de algo. Todo mundo que se candidatar e conseguir entregar o protótipo, mesmo que ele no final não vire um produto, vai ganhar um dia no spa, vai ganhar um almoço naquele restaurante caro que você só leva no dia do casamento, ou no aniversário de casamento, no aniversário de alguém. Então, eu acho que recompensar por tentar. Né? Perfeito. Então, acho que essa é a segunda coisa que eu faria. E a terceira coisa que eu faria, que eu recomendaria, é você criar uma cultura no qual você separe o problema das pessoas. Ou seja, não personalizar os problemas. Quando a pessoa errar, você tem ou fizer uma coisa que for contra o que a empresa queria, ou ela fugiu do script, você separar, não personalizar os problemas, tornar a pessoa ruim porque ela errou. Né? Acho que separar. Isso não quer dizer que não vai ter accountability, que no limite você não vai demitir pessoas, não é isso. E dando a impressão que está fazendo uma gestão também hippie, né? O pessoal fala, é hippie, que não é isso. Então é o seguinte, sempre, isso eu levo para minha vida pessoal também. Separe a pessoa do problema. Uma coisa a pessoa, outra coisa o problema. Então, se você quiser ter uma gestão de mudança na empresa, vai ter que separar pessoas do problema, apostar em pessoas que não são as de sempre, né? Apostar nos outsiders ou outliers em alguns casos, e ter essa cultura de recompensar, mesmo que ao final não seja o projeto dos sonhos, mas só pela tentativa. Então, criar um ambiente que tentar é bacana, faz sentido. Legal. Super bacana, Biana. Vai ficar registrado aqui na live. E aí eu traria aqui só essas complementações que para isso precisa de metodologia, precisa de capacitação, precisa de autoconhecimento. Muitas vezes a gente trabalha com o modelo do Ken Wilber, né? Então tem horas que eu vou ter que trabalhar o indivíduo, vai ter horas que eu vou ter que trabalhar o grupo, vai ter horas que eu vou ter que trabalhar a cultura como um todo, né? Então isso é um corte, costura e bordado o tempo todo, né? Não tem uma fórmula pronta, não tem copy-paste, entende? Cada cultura é uma cultura e cada história é uma história. Mas o fato é que tem uma oportunidade gigante do setor elétrico ser um provocador de mudança e de se preparar internamente, preparar os seus líderes para isso
E aí a gente está aqui à super disposição para poder ajudar. A Viana aí é um que já está empoderada, né? Já foi empoderada lá atrás, né, Viana? Você já veio pronto, né, Viana? E aí você já é um agente de mudança na veia, né? E você já é um provocador, porque você sempre olhou, por mais que você fale que você veio, eu vim de um modelo mais conservador. Não, eu acho que você veio de um modelo disruptivo. Você entrou na coisa conservadora, mas o seu modelo ele é um modelo disruptivo. Muito legal. Gratidão por compartilhar, pelo seu Obrigado. tempo. Vamos marcar um happy hour aí de telinha para a gente conversar um pouco mais. Saudades de você e parabéns aí pela tua jornada de carreira, pela tua jornada profissional, que é brilhante. Não tem uma pessoa que fala, nossa, o Viana, que legal. E é encantador, Viana. Você é um ícone do setor elétrico por isso. Não pelo conhecimento técnico só, mas pela pessoa gigante humana que você é. Obrigado, Kátia. Eu que agradeço pelas palavras tão doces. Vou ficar até vermelho depois disso, tudo que você falou aí. Mas obrigado pela oportunidade. Que a gente tenha essa oportunidade no futuro de fazer outras lives, de fazer um happy hour virtual. E depois que estivermos vacinados, a gente faz ele em loco. Vamos sim. Tá bom? E vamos trabalhar junto ainda, hein? Bora vamos lá. lá. Beijo, querido. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.